Olha só quem está de volta. Eu. Gente, já faz o quê? 2, 3 meses que eu não atualizo este canal. Eu peço mil desculpas. Eu sei que a vida de ninguém parou por causa disso, né? Vocês devem estar tipo assim: ah, olha, ela postou de novo. Voltou. E voltei para o Halloween, gente. Voltei para falar de alguns livros de horror, terror, que eu gosto muito e que eu indico para vocês. Mas antes, eu só queria dar uma atualizada aí, né, o que eu tenho lido. Gente, eu confesso que a Clarice Lispector, esse ano, o último livro dela que eu li, meio que me atrapalhou muito. Não, não, entendam bem, eu amei o livro. Mas me deu uma ressaca e me deu assim um choque de realidade. É difícil explicar, mas eu senti depois daquilo que eu precisava me afastar um pouco da literatura. E recentemente eu comecei a ler de novo livros de romance que eu não lia há muito tempo, especialmente porque eu meio que ativei o meu Kindle estava esquecido aí na minha estante, e eu vi como que é fácil hoje a gente ter acesso a esses livros de romance. E, gente, estou relendo aí Christine Feehan, estou relendo e lendo a Nalini Singh, que são os romances assim sobrenaturais, paranormais. Eu estou lendo muitos romances nesse momento e eu pretendo fazer um vídeo sobre livros de romance, romance histórico, romance romântico, né? O que nos atrai no romance, por quem é esse homem que nos é idealizado nos livros de romance, especialmente escritos por mulheres, ok? Quem são as mulheres desses livros de romance? Vou trazer as minhas escritoras favoritas aí. Então, então, eu vou tentar atualizar mais esse canal, apesar de estar um pouco difícil por causa da quantidade de trabalho, enfim. Mas eu vou tentar atualizar mais, especialmente com essas últimas leituras que eu venho fazendo aí, releituras de livros de romance. E vamos então ao que interessa, que não é romance, gente. Não é romance. Estamos aqui para falar do Dark. Eu adoro Halloween. Eu sou uma pessoa que eu acredito que tudo tem dois lados. Eu acredito que nós devemos honrar o lado da luz e devemos honrar a nossa sombra. E para mim o Halloween ele é esse momento ah, de permissão, permitir-nos brincar com a sombra, com o lado mais tenebroso da existência. Por isso nós vemos os filmes de terror, por isso nós colocamos máscaras de monstros. Eu sou uma pessoa que acredito que quanto mais a gente trabalha isso no lúdico, menos você guarda isso no seu inconsciente e essa visão e a sombra toma a sua vida, né? Então, se você não gosta de Halloween, se você não aprova e tal, né, não vai ser um vídeo ideal, né? Porque aqui é baseado, a indicação de livros de horror é baseado nesse momento de uma catarse da nossa sombra que precisa ser manifestada, precisa ser expressada, e nada melhor do que as leituras dos livros de horror para nos ajudar com isso. E no momento que eu estava começando a gravar o vídeo, chegou o lanche, chegou o almoço, gente. Então eu vou ter que fazer uma pausa aqui. Vamos para o futuro. No futuro eu já vou ter comido meu almoço e já vamos estar conversando sobre os livros. Voltei e voltei com a minha coleção do Stephen King, né? É claro que do Stephen King eu já li muita coisa. Eu gosto praticamente de tudo que eu li dele. Na minha cabeça, assim, de cabeça, eu não consigo pensar em nada do Stephen King que me decepcionou, né? Mas esses aqui são favoritos. Começo por um que eu li no ano passado. Foi no Halloween do ano passado, outubro do ano passado, que eu peguei para ler Sombras da Noite. Aqui no meu Kindle eu comprei pela Amazon. Deixa eu ver se eu consigo colocar a capa aqui para vocês verem. Isso aqui, gente. Na verdade, são vários contos escritos por ele. Esse livro, Sombras da Noite, é considerado talvez um dos mais clássicos de contos do Stephen King. E os meus contos preferidos, tem vários, mas eu preciso destacar Salem's Lot, né? Que, sem dúvida alguma, foi o que mais me impactou quando eu li. Uma história de vampiros. É meio que um prequel ou um prólogo
do Salem, que eu já vou mostrar aqui também, que seria A Hora do Vampiro. E eu acho que se você quer uma história de vampiro, sobrenatural, que te causa arrepios, não fica melhor do que isso, ok? E outro que eu gostei muito também aqui foi o Às vezes Eles Voltam, que tem um filme muito maneiro, dos anos 80, 90, se eu não me engano. Tem um filme também muito legal. Nessa coletânea de contos também tem As Crianças do Milharal, que deu origem ao A Colheita Maldita, uma série também de filmes muito famosos aí do Stephen King. Mas é isso. Para mim, um livro sensacional. Você vai, senta ali, lê um conto, lê outro conto, sabe, gente? Dia 31, bota, compra esse livro, lê um conto, e vai nesses contos que eu estou indicando aqui. Salem's Lot e Às vezes Eles Voltam. Né? Salem's Lot, como eu falei, já é uma história de vampiro. Às vezes Eles Voltam é a história de um cara que tem um flashback na vida dele de um trauma do passado que volta para assombrá-lo no presente, através de forças sobrenaturais. Né? Algumas pessoas ficam naquela de, será que ele estava imaginando? Será que ele estava fantasiando? Que ele estava com algum surto psicótico? Para mim, fica mais do que claro que é sobrenatural, né? Que o personagem estava sendo ali perseguido por demoninhos. Um outro livro que eu gosto muito do Stephen King, eu super indico para uma leitura de Halloween, para uma leitura de horror, é o Trocas Macabras. Eu simplesmente amo esse livro. A primeira vez que eu tive contato com essa história foi através do filme, que, se eu não me engano, é ali do início dos anos 90, mais ou menos na época que eu nasci, 91, 92, por aí. E é a história de uma cidade pequena, dentro daquele reino do Stephen King, né, do Kingdom. Como é que fala em inglês, gente? O pessoal que estuda Stephen King tem um nome para isso, mas é o universo do Stephen King. Se passa ali no Maine, aquela cidade do Maine e tal. Então, é uma cidadezinha em que você já tem alguns problemas acontecendo entre os moradores, mas com a chegada de um cara muito diferente que abre uma loja de relíquias, a coisa vai sair da harmonia, do equilíbrio, e de repente uma pessoa vai começar a matar a outra na cidade, as pessoas começam a enlouquecer, um surto coletivo. Para mim, além de ser uma história, Trocas Macabras, sobre o mal e sobre o que é o mal, e será que o mal está fora da gente? O mal está dentro da gente. E muitas vezes a gente faz trocas macabras, ou seja, a gente diminui a nossa moralidade ou a nossa ética para conseguir alguma coisa que a gente quer, mas não sabemos o que pode acontecer como consequência disso. E esse livro é justamente sobre as consequências de você fazer uma coisa pequenininha, não é nada demais, sabe? Mas o resultado é gigantesco. Eu não gosto de dar muitos spoilers, eu não vou tratar aqui totalmente dos enredos, porque eu acho que são histórias que você deve pegar para ler, gente. Na cara e na coragem. Fique tranquilo, isso é Stephen King. Não tem como ser ruim, né? Mas o clima desse livro é muito bom, porque você vai vendo a, a trama se desenvolvendo a partir do desenvolvimento dos personagens e do contato deles com esse cara, Sr. Gaunt, né, que vai morar na cidade, que abre essa loja de antiguidades, não só relíquias. Não, relíquia e antiguidade, mais ou menos a mesma coisa, né? Mas, enfim, você vai vendo como as pessoas vão tendo contato com esse cara e as coisas vão acontecendo em consequência desse contato. Né? As personagens são incríveis. Tem aqui um macho alfa maravilhoso, né, que é o xerife da cidade, gente. Tem tempo que eu li e eu não tô com o nome na minha cabeça aqui agora. Mas eu lembro que quando eu li, eu falei, gente, um homem desse, gente, um homem desse, por favor. Um homão desses. Inclusive, quem fez no cinema, se eu não me engano, foi o Ed Harris. Acho que foi o Ed Harris que fez o filme, que também é muito bom, muito, 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 muito bom. Eu acho que foi ele que fez o xerife, gente, e que personagem incrível. Tem uma personagem feminina também mais destacada aqui, mas eu acho que o Stephen King ele brilha nos homens.
ele brilha na caracterização masculina, né? Geralmente os heróis do Stephen King são heróis assim muito redondos, são homens que têm muitos valores, também cometem erros, um, mas eles fazem a coisa certa. Eles são heróis por causa disso. Né? Não fazem o que eles queriam, só eles queriam para eles, mas o que é melhor para todo mundo, né? Enfim. Então, além de todo o sentido do horror, de você sentir, de você perceber que tem uma energia maléfica na cidade, colocando as pessoas umas contra as outras, tem um questionamento político, social, cultural nesse, né? Sobre a histeria coletiva, sobre coletivismo, né? Sobre preconceito. Tem várias coisas aqui, né, interessantes sobre você ter, por exemplo, o bode expiatório, todo mundo ir lá bater naquela pessoa, né? Enfim, é um livro muito interessante. E é muito gostoso de ler, obviamente. Só é grosso, né? Naquele estilo clássico do Stephen King, que passa de 400 páginas. Outro também é o Salem, que é a continuação daquele conto que tem em Sombras da Noite, que é Salem's Lot. Salem é o antigo A Hora do Vampiro. Eu gosto muito mais do título agora, porque não entrega a história, gente. Porque veja bem, quando você pega esse livro e você não sabe sobre o que ele é, você não sabe que é sobre vampiro. Você está começando um livro, tem uma coisa estranha, tem uma energia meio Drácula aqui, mas eu não sei quem é essa pessoa, quem é essa criatura que chegou na cidade. Enfim, né? Você não tem noção do que vai acontecer. Quando você já está ali no título A Hora do Vampiro, fez um desfavor à tradução brasileira, né? Então, para mim, Salem ficou melhor. Porque Salem, por exemplo, pode ser bruxa, né? Você não sabe nada do livro. Salem é conhecida pelas bruxas, então é um livro que pode te surpreender quando você sabe muito pouco sobre ele. É uma história que tem ali um enredo com várias personagens, o que também é típico do Stephen King. Você não tem um foco em um personagem só, mas você tem um protagonista, que é o Ben, que é um escritor, que já morou naquela cidade, volta para a cidade, e alguma coisa maléfica também começa a, né, se espalhar pela cidade, e eu também não vou entregar muito, ok? Mas o que mais me chamou a atenção em Salem foi uma coisa chamada atmosfera, gente. O Stephen King, ele é muito bom com atmosfera em geral. Qualquer livro dele tem essa sensação de, sabe? Você realmente se sente dentro de um universo em que, de repente, qualquer coisa pode pular em cima de você. Mas eu realmente tive um pouquinho de medo quando eu li esse livro. Eu confesso, eu não sou uma medrosa, eu sou uma pessoa que gosta de terror, gosto de filme de terror. Na verdade, em geral, eu sou aquela que gosta e todo mundo tem medo. Eu não sou a chocada que, meu Deus, não, eu adoro filme de terror. Claro que tem coisas que são muito grotescas, como Terrifier, esses filmes de terror aí, pra mim, eu acho que já passa do limite do gore, né, como se fala. Mas, em geral, eu gosto de terror, principalmente quando tem um componente psicológico acontecendo. O Stephen King também é muito bom para colocar esse componente psicológico. Mas aqui ele vai além, na minha opinião. Tem uma cena nesse livro em que, nossa, gente, realmente me deu arrepio quando eu li a primeira vez. Então indico muito também Salem, do Stephen King. E para finalizar o Stephen King, O Iluminado. Gente, eu tive que caçar esse livro, ele tá cheio de poeira, porque estava escondido, guardado no armário, gente. Olha, tava lá mas eu trouxe ele de volta. O Iluminado, eu acho que é, é um ponto meio sem noção eu tentar explicar o Iluminado, porque todo mundo conhece a história do Iluminado, todo mundo já viu o filme com o Jack Nicholson. Uma história que tem uma mão uma mão cultural, né? Ele tem um punho cultural. Todo mundo já teve acesso à imagem, por exemplo, do Jack Nicholson, né? Quebrando a porta para entrar e botando a cara no meio. Todo mundo já viu isso. Então, eu acho que
contar que a história do Iluminado é um enredo sobre um cara que vai para um hotel isolado, no inverno, na neve, com a família dele, e que ele começa a perder a consciência, perder a razão, enfim, a sanidade, ok? Porque ele é doido, porque ele é um alcoólatra, ou porque o hotel é amaldiçoado, né? Eu acho que se você lê o livro, você não tem dúvidas de que o hotel era amaldiçoado, tá, gente? Mas se você só viu o filme do Kubrick, você pode achar que ele era um cara doidão. E que ele era um alcoólatra e uma pessoa muito, muito, muito ruim. Eu acho que a diferença entre o livro e o filme é justamente essa. O protagonista aqui, o Jack Torrance, ele é uma pessoa torturada pela sua mente, né, pelo seu vício, mas ele ama a sua família. No filme, você não vê isso. E eu acho que é por isso que o Stephen King quis dar um, né, um jab no Kubrick, quando o Kubrick dirigiu e criou aquele filme, porque está muito longe da personagem que você conhece no livro. Mas, de qualquer forma, gente, é uma história que realmente te prende. Tem gente que acha chato. Eu já conversei com pessoas que acharam o livro chato, não é o meu caso. Eu acho que o livro, pelo contrário, eu acho que o livro tem um ritmo muito bom e você vai até o final. Você realmente quer saber o que vai acontecer. E nas cenas finais do livro você fica assim, socorro, né? Então, é uma ótima leitura para o Halloween e para quem gosta aí de histórias de horror. E aí eu selecionei 2 livros com contos de horror aqui para vocês, que eu acho que eu fiz essas leituras nos últimos 3 anos. São livros que realmente me impactaram, os contos me impactaram. O primeiro deles eu acho que eu já até comentei com vocês aqui no canal, que é Dark Tales, Contos Sombrios, da Shirley Jackson. Shirley Jackson é mais conhecida pelo A Maldição da Casa Hill, se eu não me engano esse é o título, ou Nós Sempre Vivemos no Castelo. Eu nunca li as obras, os romances, ou seja, né, as novelas, enfim, da, da, da Shirley Jackson. Eu realmente só tive contato com os contos, foi um presente esse livro, e eu fiquei muito feliz. É claro, eu não terminei, eu não li os últimos contos, mas eu estou indicando porque o que eu li é impressionante, né? Talvez o meu conto preferido nesse livro seja o The Possibility of Evil, a possibilidade do mal. Esse conto é horrorizante, mas ele é horrorizante não porque tem nenhum ser sobrenatural, malvadão, não tem nenhum monstro. É simplesmente uma mulher que parece ser uma pessoa muito bacana, muito doce, muito gentil, que cria flores, né? Cria. Para mim, flores são seres vivos, né? Mas enfim, faz jardinagem, né? Enfim, é a pessoa cheirosa, por cheirosa que ela é. Você não faz ideia do que passava de maldade pela cabeça dela. Então, esse conto, tanto que ele é o primeiro conto, né? O primeiro conto de um livro de contos sempre é escolhido a dedo. E aqui, vocês vejam que quando eu leio livros de conto, eu faço mais ou menos isso aqui, vocês estão vendo? Ó? Eu coloco as estrelas e coloco aqueles que eu adorei. Então, além de The Possibility of Evil, eu também selecionei o Paranoia e o What I Thought. O What I Thought é maravilhoso, que a mulher... Será que eu vou matar o meu marido? Será que eu devo matar o meu marido? Gente, esse conto também é muito interessante, porque fala do poder de uma ideia. Quando uma ideia, ela se enraiza na cabeça de uma pessoa e não vai embora mais. E a pessoa sente que ela precisa fazer aquilo, porque ela não aguenta mais só ter aquela ideia. Não fica mais horrível que isso, gente. Isso é horror. É um horror muito diferente daquilo que eu estava abordando ali no Stephen King, mas é horror da mesma forma. E é o horror humano. Acho que a Shirley Jackson ela era excelente nisso. Né? Acho que o que ela sabia era entender a natureza humana de uma forma muito perspicaz. Não à toa ela era uma escorpiana. Né?
E também tem esse aqui que vocês provavelmente vão ver em todos os vídeos sobre o assunto, que é Contos de Horror do Século XIX, com seleções, né? A seleção dos contos é do Alberto Mangel. Eita, falei em inglês aqui, não sei porquê, mas enfim. Aqui eu também não li todos, mas eu li uma grande parte, quase até o final. E eu confesso, tem muita coisa bacana e tem muito clássico aqui, gente. Tem muito clássico, tem até A Volta do Parafuso, né? Enfim. Mas eu confesso para vocês que o conto que mais me marcou é um dos primeiros que chama-se A Família dos Vurdalak, que foi escrito pelo primo do Tolstói, Alexei Konstantinovich Tolstói. Quando eu vi Tolstói, eu falei, uai. Mas aí ele explica logo no início que ele é o primo do Tolstói, não era o Tolstói, né? Mas, gente, esse é também sobre vampiros. Só que a história em si, cara, imagina o seguinte. Imagina que a gente vive em um lugar onde existem vampiros, onde existem seres das sombras, e você tem que ter cuidado com esses vampiros. E depois de uma certa hora, ninguém mais pode entrar em casa porque você pode ter sido mordido. Você pode ser um vampiro agora e você vai matar a sua família inteira. Então a gente combina o seguinte: olha, eu vou sair. Se eu não voltar até às 6 horas, não abra a porta. Se eu chegar. Gente, me arrepio. Gente, eu chego, me arrepio. E aí eu digo assim: olha, se eu chegar na sua porta, se eu chegar aqui na porta de casa, não abra depois das 6 horas, porque não sou eu. Ok? E aí o que acontece? O pai da família sai. Se eu não me engano, era o pai da família, gente. Ele sai, combina o horário. E o que acontece? Ele passa, eu acho que 15 minutos, 10 minutos do horário. Pouquinho, né? Pouquinho. E ele fala, poxa, vocês têm que me deixar entrar, gente. Que isso, sou eu. E eu não vou falar mais nada. Simplesmente um conto que realmente me arrepia. E vocês vejam que tem anos que eu li esse conto especificamente, que está logo no início, acho que é o segundo ou terceiro conto. E até hoje eu estou impactada. Até hoje eu me lembro e eu quero reler aí nesses próximos dias. E agora vamos para os clássicos, né? Que também são os meus preferidos, obviamente. Temos aqui a Coleção de Crimes do Edgar Allan Poe. Tá? Esse livro eu comprei quando eu estava na faculdade de letras e nós tivemos um semestre inteiro sobre Edgar Allan Poe, gente. E era muito interessante porque o meu professor, ele era um ator também. Então, ele não só lia o conto, mas ele interpretava. Eu nunca vou me esquecer do meu professor, o nome dele era Jack, né? Dele encenando o barril de amonteado. Gente, foi muito, muito, muito bom. Foi uma experiência muito divertida e assustadora. Porque esse é um dos contos mais assustadores do Edgar Allan Poe, na minha humilde opinião, ok, gente? É claro que aqui é tudo só minha opinião. Eu não sou a autoridade de absolutamente nada. E essa edição eu comprei naquela época porque tinha todos os textos que eu precisava. E acho que o barril de amonteado, The Cask of Amontillado, né? Eu acho que O Coração Delator, The Telltale Heart, são contos que você não vai... Gente, pelo amor de Deus. O Coração Delator é uma das coisas, uma obra-prima do horror. Imaginem que o cara conseguiu escrever esse livro com um ritmo que parece a batida de um coração. Edgar Allan Poe era um gênio, gente. Mas o outro que eu gosto muito chama-se The Black Cat. Um dos meus preferidos realmente seria talvez o meu preferido seria o Gato Preto, né? E tem alguns poemas dele também bem sorumbáticos, como por exemplo o Alone, sozinho, solitário. Eu acho um poema assim bem horrorizante, de uma forma muito humana, né? Esse medo da solidão. E eu costumo dizer, e eu até na época eu escrevi isso aqui no livro mesmo eu botei, em termos de imaginação e poder da linguagem,
Edgar Allan Poe é o mais próximo que chegamos em língua inglesa de William Shakespeare. É a minha opinião, tá? Isso é tão genial que ele era. Para mim, Edgar Allan Poe está no mesmo nível que o Shakespeare. Outro livro de horror aí clássico, não tem como não falar de Drácula, gente. Essa minha edição é a coisa mais linda, né? É uma edição da Barnes Noble, se não me engano. Essas edições que eu tenho aqui, na verdade. Drácula é um livro que tem também aquela atmosfera horrorizante, assustadora, que vai ficando cada vez mais, como se você estivesse dentro de um caixão mesmo. Você vai ficando cada vez mais claustrofóbico, sem espaço para respirar. Tem algumas cenas aqui, Drácula subindo pela parede. Gente, desculpa, mas é extremamente horripilante. Se você ler do jeito certo. Isso aqui não é para você ler no meio de uma bagunça, de confusão, de gente, não. Livros de suspense, livros de horror, poemas de horror, contos de horror. O ideal é que você se feche, desligue a maior parte das luzes, bote ali a sua lanterninha, não precisa no Kindle, né? Mas e aí você lê no seu cantinho, se permitindo a sensação. Eu gosto de ler antes de dormir, por exemplo. Por quê? Porque aí sim você está no clima. Né? Tem que ter um clima, gente. E Drácula é outro livro que eu não preciso dizer o enredo aqui. Todo mundo sabe. A não ser que você seja aí o povo que vai fazer vai fazer marketing do livro, não leu. E aí acho que tem uma história de amor aqui do Drácula com alguém. Não tem, gente. Não tem. Drácula não é uma história de amor. É mais uma obra sobre o que é o mal. Okay? É sobre a natureza do mal. Um outro livro de horror, na minha opinião, é o Retrato de Dorian Gray. E para mim, isso é horror porque me causou horror. Eu li esse livro a primeira vez quando eu tinha, acho que uns 12 anos para a escola. E já reli, acho que umas 6 vezes. É um dos meus livros favoritos. Eu sou uma fã do Oscar Wilde. E para mim, a história desse livro é do que o horror é feito. Tem ali toda a atmosfera, você tem a transgressão, você tem um sentido sobrenatural e você tem também a própria natureza humana, que eu volto a dizer que é sempre a base do mal, né? De onde a gente sente que o mal ele vem de forma mais real é o ser humano, né? É, e para mim é um livro que realmente te faz questionar a questão da vaidade, a questão da imagem. No mundo de hoje, em que a gente tem pavor de envelhecer, né? Em que as pessoas não querem envelhecer nem a pau, faz qualquer coisa, qualquer contrato, qualquer negócio. Esse livro aqui nunca esteve um horror tão moderno, né? E para fechar o vídeo, gente, porque a minha bateria já está acabando, Frankenstein, da Mary Shelley. Quase que eu falei o nome da mãe dela aqui, Mary Wollstonecraft, não, Mary Shelley. É também uma história de horror que vai tratar da natureza humana, de como que o ser humano cria o horror na própria vida dele, porque ele acha que está no controle. Ao mesmo tempo, tem alguma coisa nesse livro que é muito dolorosa. Você se identifica, de certa forma, com a criatura, mas você também se identifica com o criador. Enfim, é um livro que ele tem para além do horror, ele tem também uma questão de humanidade, de sensibilidade. Mas é uma leitura que vale a pena para o Halloween, para quem gosta de livros de horror, de suspense. E é um livro que eu me lembro, eu já li ele umas 2 vezes, e é um livro que eu me lembro de ter passagens assim filosóficas, gente, muito curiosas, sabe? Que provocam você. A Mary Shelley era uma provocadora, tá? E esse livro realmente ele traz para além do contexto do sobrenatural, né? Para além do contexto do horror que causa a história e a criatura que te deixa horrorizada, você tem também questões filosóficas aqui sendo jogadas para o próprio leitor. E é isso, meus amores. Voltei para falar dos livros de Halloween, dos livros de horror. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Deem uma chance. E quem sabe no próximo vídeo eu falo aí sobre os livros de romance.
trago as minhas escritoras favoritas, aí o que eu tenho lido, tenho adorado fazer uma renovada, ler. Eu precisava disso, eu estava precisando um pouco disso. Mas é isso. Um feliz, dark, sombrio Halloween para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.